graça e a paz a todos os irmãos. Hoje vamos falar da BKJ, Bíblia de Estudo King James, com estudos de Holman. É uma Bíblia excelente, Essa aqui me foi presenteada pelo pastor Delano Antunes, Embora não esteja presenteada aqui, Ela possui aqui registro familiar, Vamos falar sobre isso. Aqui você coloca o nome seu e de seu cônjuge, a data e o ministro que fez o seu casamento. Os nascimentos, casamentos de filhos, acontecimentos importantes e notas. É uma Bíblia no estilo bem antigo, Já que a gente percebe a BKJ trazendo o retorno daquela questão familiar que existia por volta do século XIX e XX, As Bíblias vinham com esses registros. Está trazendo de volta isso. Até meados dos anos 80 havia. Estudos de Roma, E ela é produzida pela BV Books. Aqui o índice geral, o Antigo Testamento, Novo Testamento, livros da Bíblia, introdução a Roma. Aqui ela vem com as características, Vamos estudar as características direto na Bíblia, tá bom? Falar sobre cada um dos recursos que ela tem. Esses daqui são os colaboradores dela, O corpo editorial, editor associados, Colaboradores das notas de estudo, todos eles citados aqui. Dos artigos, ilustrações, quadros e mapas, Com seus créditos. Aqui as ilustrações, nas páginas que se encontram, os quadros. Estudo das palavras hebraicas, que vou mostrar para vocês também. Lista de estudo das palavras gregas, que é a mesma coisa das hebraicas, vamos mostrar. E abreviações mais comuns usadas, Aqui, nós temos o plano de salvação e como ler e estudar a Bíblia, Uma instrução aqui. Uma instrução com esses quadros e notas, Depois disso tudo aqui, a origem, transmissão e canonização dos livros do Antigo Testamento. Fonte e autoria de Gênesis, Os apócrifos e a Bíblia protestante, que são aqueles livros que a gente fala, Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, vem Eclesiástico, Sabedoria e o profeta Baruque, com os acréscimos de Daniel e Esther. Daniel vai até o capítulo 14, Esther também, 12 e 14. Aqui o Antigo Testamento é a entrada em Gênesis, Isso aqui, faz parte do estudo. É todo o plano de Gênesis, Aqui, começa Jó, Abraão, Isaac, José, com as datações, Existe temporalidade antes daqui. Aí aqui os esboços de Gênesis, em Gênesis capítulo 1. Como é a versão King James, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora vamos a uma breve explicação de como funciona essa Bíblia. Isso aqui são as referências, referentes aos textos aqui e aqui.
Esse daqui são estudos que contém, né, referentes a esse aqui, são os estudos. Em princípio ou no princípio, um estudo do termo de Bereshit, né? Aí vem aqui, ó, a palavra Ion, análise em hebraico, né? A tradução, vem a pronúncia, né? Usos em Gênesis, no Antigo Testamento, né? Além de Gênesis, teve 152 usos em Gênesis, 2.301 no Antigo Testamento e passagem em foco, né? Aí vem os textos aqui. Ela acompanha isso, né? Com isso aqui, a singularidade da narrativa da criação em Gênesis, né? Outras palavras analisadas em hebraico. A gente vai seguindo aqui, tem um mapa logo aqui perto, no começo dela, né? Ó, a Arca de Noé com sua ilustração e uma nota aqui embaixo explicando sobre a arca, né? E fala sobre Gilgamesh, o conto de Gilgamesh. Isso daqui é uma arqueologia bíblica, né? Que eles apresentam muito essas ilustrações. E aqui a confiabilidade histórica do Antigo Testamento, analisando em outros contextos, né? Aqui uma pedra escrita em paleo-hebraico e aqui um mapa do mundo de Gênesis, toda a área percorrida em Gênesis, né? E ela segue sempre este padrão. Ó, mapa, a migração de Abraão, né? E assim por diante. Sempre dessa forma. Aí temos aqui, ó, vamos seguindo lá para o Novo Testamento, né? Aqui, ó, mapa em Naum, né? Explicando aqui a supremacia síria no século 17, né? E o livro de Abacuque, com seus estudos, referências e notas. Aqui vemos o Evangelho de Mateus. Vamos começar aqui. Ó, terminando aqui em Malaquias, né? Vem a origem da transmissão e canonidade dos livros do Novo Testamento, né? Com um estudo sobre isso, a confiabilidade dos escritos do Novo Testamento, né? Com basicamente a genealogia dos livros, né? A entrada de Mateus. Aqui vemos as pirâmides do Egito, para onde Jesus fugiu, né? Aqui a genealogia, né? O esboço de Gênesis. E aqui, Mateus 1, versículo 25, disse assim: E não a conheceu até que ela gerou seu filho primogênito e chamou o seu nome Jesus. Aí vem explicando aqui a questão da palavra magos, né? No grego, os usos no Novo Testamento, né? Quantas vezes foi usado no Novo Testamento, no livro de Mateus. Mesma coisa das palavras em hebraico. E segue o mesmo padrão. As referências, né? Os estudos, as diferenças dos evangelhos, né? A hora da crucificação, negação de Pedro, aquilo que os evangelhos discordam, digamos assim. As palavras de Jesus vêm em vermelho nesta Bíblia, né? Vocês podem ver que onde está em vermelho é que Jesus falou, né? E aqui, ó,
vamos analisar o texto de João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim, cadê? Cristo no Antigo Testamento, né? Muitos estudos, essa Bíblia é excelente. Diz assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui a gente vai analisar agora Apocalipse, né? Vamos lá. E segue o mesmo padrão, mapas, notas de rodapé, tudo. Coliseu de Roma. E ela termina assim, sem recursos adicionais. Ela possui a palavra amém. Análise da Bíblia de Roma. Ela possui miolo costurado, fitilho, a capa emborrachada, tem relevo aqui, tá? E é uma Bíblia excelente de estudo. Como falei, ela segue uma tradição antiga do século XIX, que é o registro do primeiro proprietário com seus descendentes. É uma Bíblia feita para gerações de famílias, né? Começando, trazendo de volta uma tradição. O papel dela é o papel Bíblia, tá? A impressão dela é toda colorida. Vocês podem ver que, mesmo nas páginas em branco, dá para perceber uma corzinha meio amarelada para dar um efeito na leitura, né? Um tom meio amarelo. Ela não possui aqui, ó. Possuía o prateado aqui, tá? Ela é feita pela BV Books, editora, né? E é uma Bíblia excelente. Você é leigo, pode adquirir. A Bíblia de Estudo Roma foi lançada primeiramente pela BV Books. Depois uma edição foi lançada na versão revista e corrigida pela CPAD, certo? Essa Bíblia da BKJ, né? Eu gosto muito desse símbolo deles aqui, o trigo, acho lindo. Essa Bíblia da BKJ, ela é King James. Toda a Bíblia, basicamente, que a BV Books lança, é King James. Salvo uma tradução ou outra, quando eles falam, essa tradução não é King James. O caso da BTX e da Peshitta, que não são King James. Outras Bíblias que eles lançam e pretendem lançar, tem grande chance de ser na versão BKJ, certo? Salvo ressalvas. A BV Books, ela tem lançado muitas Bíblias de estudo, está pretendendo lançar agora outras, né? E vocês vão ver aqui no canal essas Bíblias que eles estão lançando. O último lançamento deles que apresentamos foi a Bíblia Jeffrey, de Estudos Proféticos. Uma excelente Bíblia para quem quer entender as questões escatológicas. Já a Roma é para quem quer fazer um estudo voltado ao passado, com suas notas de rodapé, que são inúmeras, com seus auxílios em relação a vocabulários, mapas, figuras, imagens, tudo. Estudos, referências, tem até tabelas aí dentro dessa Bíblia, que a gente não conseguiu achar, mas possui tabelas. É uma Bíblia bem completa. Eu diria que entre as Bíblias de estudos existentes hoje, a Roma é a que tem os estudos mais completos em português, né? É uma das Bíblias mais excelentes. Eu gosto dela. Tá certo? Então, gente, vamos ficar por aqui. A graça e a paz a todos os irmãos, tá? Não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho e espalhar nas suas redes sociais aí, por favor. Ajude o canal a crescer. Tá certo? Deus abençoe a todos. A paz.